Paz de Deus, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Bom, meus irmãos, é esse mesmo o título que os irmãos ouviram. Brass Band na CCB. Como que seria ouvir os nossos hinos sendo tocados numa Brass Band? Bom, meus irmãos, é o tema do vídeo de hoje, mas antes de falar um pouquinho mais sobre esse tema, vou fazer um pedido para os irmãos, que os irmãos se inscrevam no nosso canal, pois é a inscrição dos irmãos que nos ajuda incentiva a trazer novos vídeos como esse, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. Eis a questão Brass Band na CCB. Irmãos, quando eu falo sobre Brass Band e sobre hinos, a gente automaticamente lembra do Exército da Salvação, né? E a propósito, irmãos, o que o Exército da Salvação tem não é orquestra, é Brass Band. E lá, irmãos, eles têm várias melodias e até hinos com tonalidades iguais aos nossos. Então, para sonhar com uma brass band tocando um hino nosso, basicamente a gente, né, vai no Exército da Salvação e consegue ouvir no YouTube, por aí vai. O que vai mudar, é claro, é a poesia, né? A letra vai ser diferente do que a nossa, né? Mas o que a gente conseguiu fazer, o que eu consegui fazer, irmãos, eu sei, é pouquinho, mas foi feito aqui no Brasil com amigos meus num encontro, né, que a gente teve, e eu vi que tinha os instrumentos lá, eu falei, quero fazer, e a gente conseguiu gravar um versinho, não foi nem um vídeo, foi um áudio, e eu quero mostrar aqui nesse vídeo para os irmãos como é que seria uma brass band, né, meio que dentro de uma orquestra, tocando os nossos hinos, tá? E lembrando também que isso que eu vou mostrar, irmãos, é, assim, vou mostrar, é raro na internet, mas já aconteceu várias e várias vezes dentro de nossas orquestras, só que a gente nunca parou para analisar. E era um tempo que não tinha tanta tecnologia quanto nós temos hoje, tá? Então é uma coisa que já aconteceu e, bom, a gente não conseguiu prestar atenção, tá bom? Bom, mas antes de falar, né, sobre esse áudio, mostrar o áudio, eu queria aproveitar e mostrar os instrumentos que são colocados na brass band, né? Pelo menos o naipe dos metais, né? Já que na brass band também tem as percussões, mas vamos focar aqui só nos metais, tá bom? Então, eu quero começar com um instrumento mais agudo da brass band. Irmãos, o instrumento mais agudo da brass band é o cornet em mi bemol. Irmãos, vamos falar uns termos aqui bem CCBs para os irmãos entender. Irmãos, dentro da brass band, o cornet em mi bemol, ele é um instrumento responsável por uma voz que seria o soprano oitavado, né? E, bom, irmãos, o cornet em mi bemol, ele é um pouco mais agudo do que o cornet em si bemol. Então, o cornetista, ele tem uma facilidade muito grande em tocar notas agudas, né? Aí os irmãos pensam, por que ele não toca um cornet em si bemol, que nem os outros? Bom, meus irmãos, o cornet em si bemol, ele é o mais grave, né? Ele não alcança, embora ele seja um instrumento agudo, ele não alcança tantas notas agudas assim. De um jeito mais simplificado para falar para os irmãos, imagine o seguinte: imagine dentro da CCB o cornet, né, em si e em mi bemol. Se eles fossem fazer o soprano oitavado, se os irmãos pegarem o inário em si bemol, vai ver que a nota mais aguda para o cornet em si bemol é a nota sol. Então, para ele tocar uma oitava acima, né, ele teria que ir acima do dó que ele consegue tocar. Então ele tem um dó ali, agudíssimo, ele teria que tocar o dó, o ré, o mi, o fá e o sol para fazer um soprano oitavado perfeito, né? Então ele teria muita mais dificuldade para alcançar esse sol agudo. E se fosse o cornet em mi bemol? Irmão, se fosse o cornet em mi bemol, a nota mais aguda que ele teria que tocar é o ré. Então, imagina o seguinte, o cornetista em mi bemol toca lá até o último dó que ele consegue tocar, o agudíssimo. Ele teria que tocar apenas o dó sustenido e o ré para conseguir tocar todos os nossos hinos uma oitava acima. Então, ele é bem mais agudo do que o cornet em si bemol, então por isso que ele fica na função
do soprano oitavado. Inclusive, e só existe um cornet em mi bemol dentro de uma brass band, e o cornetista que toca esse cornet, ele é chamado de solista, né? Bom, depois dele, a gente vai ter aí o cornet em si bemol. Nesse caso, o cornet, ele é responsável pela voz a voz que seria a voz do soprano, né? E dentro de uma brass band, diferente da CCB, não existe apenas um soprano, né? Uma melodia única para o soprano. Pode ter o segundo soprano, o terceiro soprano, o quarto soprano, né? Então, pode ter diferentes sopranos dentro de uma brass band, mas todos eles vai utilizar ali o cornet em si bemol, né? Então a gente vai ter ali o solista, né, do cornet, que é o único cornet em mi bemol. A gente vai ter o principal, que seria o Spala, né, dos cornets, né? O principal é o cornetista soprano, né, Spala, vamos falar assim, né? E a gente também tem um tipo de Spala para o terceiro e o quarto soprano, que eu acho que Reptiliano, eu acho que é o nome dele, esqueci o nome. Vou colocar aqui o nome para os irmãos também, que é o Spala do que seria o segundo e o terceiro e o quarto soprano, que seriam os sopranos mais graves, né? Então, temos aí esses dois cortes, em mi bemol e si bemol, tá bom? Depois dele, irmãos, a gente vai ter aí o Flugelhorn, também afinado em si bemol, tá bom? O Flugelhorn, irmãos, dentro da brass band, ele faria uma voz que a gente não tem no nosso cenário, mas que seria equivalente a um mezzo-soprano. Ou seja, é um soprano grave, né? Ele não é nem tão grave para ser um contralto e também ele não é nem tão agudo para ser um soprano. Ele é o intermediário, é como se fosse a voz entre soprano e contralto, né? Então essa seria a função do Flugelhorn dentro da brass band, né? Existe algumas situações, ou existiu algumas situações que o Flugelhorn era o principal. E nesse caso, o flugelhornista não utilizava um Flugelhorn em si bemol. Ele utilizava um Flugelhorn em mi bemol, mas em casos extremamente raros, tá? E acredito que hoje em dia a gente não consegue achar vídeos desses flugelhorns em mi bemol sendo tocado em brass band. Mas hoje em dia, mesmo que tenha esse solo onde o flugelhorn é o principal, o flugelhornista vai utilizar o flugelhorn em si bemol padrão também, tá bom? Bom, depois dele a gente tem aí o saxofone alto, olha só. Irmãos, o saxofone alto, dentro da brass band, embora para os ingleses o saxofone alto é chamado de tenor horn, ele faz uma função de contralto, né? Ele faz a segunda voz, né? Então, a gente tem aí os saxofones altos que são sempre afinados em mi bemol, tá bom? Depois dele, irmãos, a gente vai ter aí um instrumento que já não é da família das tubas. Olha só, a gente vai ter aí os trombones, tá? Os trombones, ele faz ali a função da voz do tenor, como seria dentro de nossas orquestras, né? Ele faz essa função. Depois dele, a gente vai ter aí um outro instrumento que também faz meio que é uma voz do tenor também, que é o barítono, né? O saxhorn barítono. Ele tem ali, ele faz meio que uma função também de tenor ali junto com os trombones tradicionais, os trombones tenores de vara, né? Bom, depois dele a gente tem aí o eufônio, né? O eufônio também faz ali uma voz que seria equivalente à voz do baixo, tá? Baixo natural, que nem a gente tem hoje em dia na CCB. E junto a ele, a gente tem outro trombone, que é o trombone baixo, que faz uma função, é claro, de baixo, né? Bom, passando esses instrumentos, agora a gente tem aí os contrabaixos. Irmãos, dentro da brass band, a gente vai encontrar dois tipos de tubas. As tubas baixo, afinadas em mi bemol, tá? E as tubas contrabaixo, afinadas em si bemol.
Como estamos falando de bandas inglesas, né? Essas tubas e os eufones também, é claro, normalmente são compensados, né, naquela função 3+1. É muito difícil a gente achar, na Inglaterra, por exemplo, tubistas que utiliza tubas em Dó ou que utiliza tubas em Fá dentro da brass band, sendo tubas frontais. Normalmente, quando a gente acha, não são ingleses, normalmente são americanos, eles são australianos, são suíços e por aí vai. Né? Então, outras culturas acabam utilizando outros tipos de tubas para tocar dentro da brass band, tá? As tubas, irmãos, em Mi bemol e as tubas em Si bemol faz exatamente a mesma função, a voz do contrabaixo. Claro, tem algumas diferenças nas duas vozes. Então, para falar de um jeito CCB, as tubas em Mi bemol, né, quando chega ali aquelas notas opcionais, né, dos nossos hinos, né, que nem o hino 1, a gente tem aquele Mi bemol pesado, né, 1/8 de cada um, né, o agudo e o grave. As tubas baixo ela faria meio que um Mi bemol agudo, e já as tubas contrabaixo faria aquele Mi bemol grave, né. Algumas notas são mais agudas para as tubas em Mi, e algumas notas são mais graves para as tubas em si. Mas basicamente as duas tubas acabam fazendo a mesma função dentro da brass band, tá bom? Bom, agora vamos falar um pouquinho do encontro ao qual eu fui. Bom, meus irmãos, nesse encontro que eu fui, a gente tinha aí alguns instrumentos que faziam parte da brass band, tá? A gente tinha ali um cornet em si bemol, a gente tinha um sax horn alto, que era eu que estava tocando, a gente tinha um barítono, a gente tinha eufônios, a gente tinha tubas, baixo e contrabaixo, tudo juntas. E, bom, a gente não tinha um cornet em Mi bemol, mas a gente tinha ali também um trompete em Mi bemol, né, que é a mesma oitava ali do cornet em Mi bemol com 3 pistas. Só que esse trompetista ele não tocou, porque ele achou que ia fugir um pouco ali da estética de brass band. A gente tinha ali trombones, né, tenores normais de pistas, mas a gente não tinha um trombone baixo. Então, alguns instrumentos da brass band a gente teria. E como ficou essa formação? Irmãos, simples. O cornet, que a gente tinha lá, um cornet em si bemol, fez, é claro, a voz do soprano. O sax horn alto, que era o que eu estava tocando, contralto escrito, né? O barítono que a gente tinha lá fez a voz do tenor, o eufônio fez a voz do baixo e a tuba, é claro, fez a voz do contrabaixo. Conclusão, ficou muito bonito e é o que eu vou mostrar agora para os irmãos. Então fica aí com esse único verso do que seria um brass band. Eu espero poder repetir isso em breve também, tá bom? Segue aí. Bom, meus irmãos, mas esse é o vídeo de hoje mostrando que seria uma brass band, que na verdade seria uma symphonic band, porque dentro da CCB é a orquestra, né? Então, eu gostei pra caramba, eu espero poder muito repetir isso daí no futuro também. Uma brass band, que não seria uma brass band, seria uma symphonic band, alguma coisa assim. Mas é muito legal poder realizar esse sonho de tocar esse versinho aí como se fosse uma brass band. Mas eu queria saber dos irmãos. Os irmãos gostaram desse verso? Os irmãos queriam ver mais de uma brass band CCB? Deixa aqui nos nossos comentários também, tá? Vou fazer uma menção também honrosa aí a uma galera muito legal que tem aqui em São Paulo, né?
No Brasil não é comum brass band, mas né, vem tendo esse trabalho aqui em São Paulo também. Eu gosto muito dos caras. Já toquei algumas vezes com os eufonistas, né, dessa banda, né, em alguns masterclass, é claro. E são gente muito legal. Eles trouxeram, inclusive, ano passado, um cara que eu curto pra caramba, né, pra tocar aqui conosco, aqui, um cara que é da Holanda, da Força Aérea Holandesa. Eu até fiz merchan aqui no canal também para ir lá. E foi uma experiência muito legal, né? Então eu vou mencionar aqui, caso alguém queira ouvir mais sobre Brass Band, quer ver uma Brass Band tocando, eu vou mencionar aqui a Brass Band Brasil, tá? Que é muito legal. A gente consegue ver brasileiros tocando informações de Brass Band. Lá é um pouquinho diferente, né? A gente pode encontrar uns pícolos fazendo a função do cornet, né? A gente vai encontrar ali saxofones altos, da Veril, o H630 tocando ali, tubas frontais tocando, né? Então é muito legal também. Eu vi que ultimamente eles têm um canal no YouTube, vou até deixar o link aqui na descrição, um canal muito legal, gente. Só que eles não postam muitos vídeos, mas eu vi a última vez que eles colocaram, eles estão bem da hora com uns equipamentos, uns instrumentos muito legal, principalmente os saxofones. Os saxofones deles ali é top também. Inclusive eu queria falar até depois sobre o barítono deles. O barítono que eles tocam lá é igualzinho o meu, né? E eu queria fazer essa explicação sobre barítonos dentro da CCB. Qual que seria o melhor, né? Que muita gente se confunde, vê mais sistema do que potência sonora, tá? É uma coisa que a gente vai falar em breve também. Bom, meus irmãos, mas esse é o vídeo de hoje. Que Deus abençoe a todos. Link da Brass Band Brasil vai estar aqui na descrição. Não se esqueça de se inscrever. E também tem alguns produtinhos aí que os irmãos podem adquirir também, entrando aqui nos nossos anúncios aqui, que vai estar na descrição também, via Mercado Livre, via Shopee. Os irmãos podem comprar de forma segura. Os irmãos não vai pagar nem mais caro e nem mais barato, vai pagar no preço, mas os irmãos comprando pelo nosso link vai nos ajudar bastante e incentivar bastante a trazer novos conteúdos, novos produtos aqui para o nosso canal também. Bom, meus irmãos, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Fui!